a cerimônia de abertura do segundo seminário interno de divulgação científica do campus Umuarama. O segundo seminário do campus Umuarama tem por objetivo divulgar os projetos de pesquisa, extensão e inovação do campus Umuarama. Tais projetos foram submetidos ao edital de pesquisa da PROEP e estão pleiteando bolsa de pesquisas para os alunos. Gostaríamos de lembrar os valores atualizados para as bolsas. PIBIC Júnior, R$ 400. PIBEX Júnior, R$ 400. PRAD, R$ 400. PIBIC para ensino superior, R$ 700. E PIBEX para ensino superior, R$ 700. Hoje e amanhã, portanto, os proponentes farão uma curta exposição dos projetos, a fim de que a comunidade acadêmica possa conhecer as propostas e facilitar a escolha para a seleção futura dos bolsistas. Neste momento, então, convidamos o professor diretor-geral do campus Umuarama, professor Carlos José de Lanora, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, obrigado, Samuel. Bem-vindos, nós temos 155 pessoas, 163 agora acompanhando ao vivo pelo nosso canal do YouTube, a quem agradecemos a presença e a participação. Esse é o nosso segundo seminário de divulgação científica. Neste ano nós vamos ter 33 trabalhos, né, sendo 15 que serão apresentados hoje e mais 18 trabalhos que serão apresentados amanhã. E esses trabalhos de pesquisa, extensão e inovação são frutos dos projetos de pesquisa, de extensão, de inovação dos nossos docentes, com a participação dos nossos estudantes. Quero agradecer aí a professora Meire, a nossa coordenadora de pesquisa e extensão, também o professor Samuel, que está aí fazendo a nossa apresentação também, a professora Nelma, a Luciana, a nossa técnica, o Jair também, o nosso técnico, o Enéas, que está conosco fazendo a transmissão, e a Daniele, que fazem parte da comissão organizadora desse segundo seminário de divulgação científica do campus Umuarama. Quero agradecer também a Ana e a nossa intérprete de Libras, e também a Regina, que estão conosco fazendo a tradução dessa abertura. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, e fazer aqui um cumprimento muito especial à nossa querida Samanta, que é a nossa diretora de Extensão, Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação. Então, obrigado, Samanta, mais uma vez, pela sua participação aqui conosco, e desejar a todos que farão a apresentação de trabalho que tenham aí uma excelente apresentação, e aos que estiverem assistindo aí que aproveitem muito bem esse momento. Agradeço a todos, desejo aí uma boa noite de apresentações hoje e amanhã, e lembro a todos que estão nos assistindo que amanhã às 9 horas aqui no campus nós teremos então nossa audiência pública do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional 2024-2028. Contamos então com as contribuições e a participação de todos vocês. Tá? Muito obrigado, e eu devolvo a palavra ao Samuel. Muito obrigado, professor. Passamos a palavra, então, agora ao senhor diretor de ensino do campus Umuarama, professor Lucas Campagnoli. Boa noite a todos. Satisfação estar presente nesse evento, né? Numa noite aí, o professor Carlos observou muito bem, mais de 160 pessoas online, né, para acompanhar aí a divulgação dos projetos do nosso campus. Realmente um grande esforço da equipe, né, já nomeados aí pelo professor Carlos. Eu gostaria de deixar o parabéns aí para a professora Meire, né, que resgatou esse evento que a gente fez lá na pandemia, né, e proporciona aí aos estudantes, aos professores do campus, para conhecer tudo que acontece aqui no campus Umuarama, né? Quanta riqueza a gente tem, né, nos nossos projetos e na participação dos nossos estudantes, né? Eventos como esse são realmente brilhantes para que a gente possa deixar registrado o que tem sido feito no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação, né, do nosso campus.
Então, parabéns a todos pela organização. Desejo um ótimo evento aí. Parabenizo os estudantes pela participação. Né? Um evento online, depois de tanto tempo sem logar, a gente comentava aqui antes nos bastidores, né? Que há algum tempo a gente não participava de eventos assim, mas são as coisas boas que a gente tira de todo o processo que a gente viveu nos últimos anos. Né? Nos aproxima de pessoas que possam estar distantes e aproxima também o campus da casa de vocês, da família de vocês, né? Os que estão em casa aí para apresentar os seus projetos. Parabéns a todos, né? Um ótimo evento e hoje e amanhã temos mais de 30 apresentações, né, professora Meire? Então, é uma grande satisfação ver o fomento da pesquisa da extensão no campus Umuarama, né? Que a gente possa continuar crescendo esses números, ainda temos muito para melhorar, mas com o mestrado e advindo provavelmente doutorado, esses números devem ser muito melhores nos próximos anos. Muito obrigado. Passo a palavra aí para o professor Samuel. Muito obrigado, professor, pelas palavras. Então, agora, passamos a palavra à técnica em assuntos educacionais, diretora de Extensão, Arte e Cultura do Instituto Federal do Paraná, senhora Samantha Ramos dos Santos, representando aqui o pró-reitor de Pesquisa e Extensão, Marcelo Estevam. Perfeito, obrigada, Samuel. Então, boa noite a todas e a todos os presentes. Primeiramente, eu queria cumprimentar, né, meus colegas presentes aqui nessa sala de transmissão, então, o professor Carlos Dallanora, o professor Lucas Campagnoli, né, o Samuel que está aí transmitindo, conduzindo esse momento, né, todos os servidores que estão aqui nos bastidores, auxiliando os alunos também, né, tanto docentes quanto os técnicos, as intérpretes de Libras. É muito bom contar e estar aqui junto com vocês, né? Eu cumprimento também a professora Meire, a quem eu agradeço pelo convite, pelo espaço e pela organização, é claro, né? A Meire é uma das nossas grandes parceiras aí na ProEP, né, com relação aos projetos, sempre muito atuante. Muito obrigada mesmo pelo convite, tá? E em nome, claro, do nosso pró-reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, professor Marcelo Estevam, eu cumprimento a todos os que estão aí assistindo, né, a transmissão pelo YouTube, os estudantes, os demais servidores, docentes e técnicos, né, toda a comunidade que está aí participando do campus do Umuarama, assistindo essa transmissão. Para nós, enquanto pró-reitoria, é muito significativo e gratificante estar aqui, né, participando de um momento como esse, claro, falando um pouquinho do nosso trabalho, das nossas ações. Hoje eu estou à frente da Diretoria de Extensão, Arte e Cultura, a DIEXT, né, que é um dos braços da nossa pró-reitoria, junto com a pesquisa, com a inovação e com a pós-graduação, né, e cabe a mim, é claro, rapidamente, né, reforçar com vocês alguns critérios, né, algumas características muito importantes com relação a essas ações, né, o quanto elas impactam na formação de vocês, né, os nossos estudantes. Então, nesse momento, até peço licença aos servidores, né, para falar rapidamente com os nossos alunos, né, claro que o evento está aqui brilhantemente sendo organizado com a participação deles, para que eles apresentem, né, seus projetos, as suas ações, isso é muito importante, né. O campus Umuarama, ele historicamente, ele tem um perfil muito extensionista. Vou falar um pouquinho da minha área de atuação, que é a extensão. O campus Umuarama, ele tem um perfil bem extensionista. Ele oferta diversas atividades. Então, hoje até fui consultar rapidamente ali no Siscope. São mais de 50 ações somente de extensão que estão em andamento aí do campus, então isso já reforça o quanto vocês trabalham com a extensão. E é claro que eu não estou contando aqui os inúmeros projetos de pesquisa, inovação e ensino também, né, que estão cadastrados no sistema. Então é muito bom conversar e ver que o campus realmente se dedica, né, e desenvolve aí muitas ações que impactam positivamente, tanto na formação dos nossos estudantes, quanto a impacto na comunidade, né? Quando a gente fala em extensão, a gente está falando em duas características essenciais que são necessárias, que é a vinculação do aluno nas ações e o trabalho junto com a comunidade. Então, são dois critérios essenciais de extensão. Então, a gente não tem extensão se não tiver uma comunidade externa envolvida, e a gente não tem extensão se a gente não tiver os nossos alunos como protagonistas, né? Atuando em todas as atividades, né, de forma ali participativa e direta nas ações, né? E esses critérios, essas duas características, elas enfatizam o quanto essas ações podem impactar na formação de vocês, né, dos nossos estudantes. Quando a gente fala assim em protagonismo, a gente está falando em vocês planejando as ações, pensando, né, como executar,
executando as ações junto à comunidade, fazendo avaliação pós-execução, né? Porque lembrando que o processo é um processo como um todo, né? Planejamento, execução e avaliação. E o principal é vocês atuando na comunidade, levantando com a comunidade essas demandas, né? Porque a extensão nada mais é do que é a gente, enquanto instituição, observar ao nosso redor, observar essas comunidades, ver o que elas precisam, né? O que a gente pode fazer com nossas ações para impactar positivamente e transformar realidades, né? Então, esse é o essencial da extensão. Então, quando a gente fala em alunos como protagonistas, a gente está falando em vocês atuando diretamente nas comunidades, né? Olhando, refletindo, pensando, agindo e depois colhendo os frutos dessa transformação, né? Esse é um dos principais legados que a gente deixa enquanto instituição, enquanto extensão. E falando um pouquinho da comunidade externa, né, que é um dos critérios essenciais para uma ação, a gente fala em desenvolver junto com ela essas atividades, né? Não é aquela questão assim de eu levar o conhecimento produzido dentro da instituição para a comunidade, né? Porque se eu levo o conhecimento de dentro para fora, eu estou dizendo que eu sou o único detentor do conhecimento. E não é esse o sentido, né? Nós estamos falando em trocar conhecimentos, né? Em dialogar com a comunidade. Então, é esse caminho, né, de troca entre a instituição e a comunidade, né? Esse deve ser o essencial sentido das nossas ações enquanto extensão, né? E não apenas pensar em levar, né? Nós temos que transpor os muros, né? Essas barreiras que existem, mas nós temos que pensar sempre em dialogar, em aprender junto com a comunidade, né? Não somos os únicos detentores, então nós temos que trocar, compartilhar, trocar conhecimentos com a sociedade, né? E aprender com ela, é claro, com o conhecimento que ela tem, né? Esse é o sentido essencial da extensão no IFPR, né? Nas nossas concepções nacionais de extensão, e reforça o quê? O compromisso social que as instituições têm, né? De transformar realidades, transformar vidas. Esse é o principal critério que nós temos que pensar. Aí, para os nossos alunos que trabalham com o ensino superior, né, que estão atuando, estudando, né, no curso superior, tem o critério agora da curricularização da extensão, né, que com certeza vocês já estão sabendo, né, já estão mais familiarizados. Então, é uma novidade aí no cenário nacional mesmo, né, desde 2019 está sendo discutido com mais força, né, que é todos os cursos superiores inserir a carga horária de extensão nas nossas matrizes curriculares. Então, a partir desse ano em específico, nós teremos aí mais ações de extensão sendo desenvolvidas, mais atividades, e a extensão toma uma nova forma, né, e como realmente aí um dos tripés, né, o que faz parte do tripé da educação, que é ensino, pesquisa e extensão, sempre trabalhando juntos, né, de forma indissociável. Eu aproveito também esse momento para convidar vocês a conhecer um pouquinho mais das nossas ações, enquanto pró-reitoria, é claro, enquanto diretoria. Aqui no início, Samuel fez a leitura ali das nossas bolsas, né, dos valores que foram ajustados, né? Então, nós trabalhamos na pró-reitoria com isso, com esses editais que fornecem, né, que fomentam essas bolsas para os nossos estudantes. Também temos editais que fomentam recursos para o desenvolvimento do projeto, né, que os coordenadores dos projetos recebem para desenvolver as ações. Temos a revista Difusão, que é uma revista que divulga as ações que vocês desenvolvem nos campi, então já temos vários relatos aí publicados de Umuarama na nossa revista. Temos os nossos núcleos de arte e cultura, que são os NACs, aí coordenado pelo Júnior. Temos o NEABI, que são os núcleos de estudos afro-brasileiros indígenas, né? Temos editais de seleção de alunos e trabalhos para participar em eventos externos. Enquanto para a reitoria, estamos organizando agora o CEPIM, né? Tão aguardado por todos. Daqui uns dias, no próximo mês, estaremos lá em Tiramaco Borba organizando o evento, né? A gente deseja que todos tenham a possibilidade de participar, né, em algum momento da sua vida acadêmica, de um evento institucional como esse, né? Então, convido vocês a conhecer um pouquinho mais nossas ações. A nossa pró-reitoria se coloca à disposição de vocês sempre para que vocês precisarem, né? E, claro, o mais importante de hoje é que nós estamos aqui para ouvir vocês, para aprender um pouquinho mais sobre esses projetos que vocês estão realizando, né? Que estão aí concorrendo nos nossos editais. Os projetos estão todos sendo avaliados nesse momento, então em breve teremos o resultado, né, das avaliações, dos projetos. Desejo também que esse segundo seminário de divulgação científica seja um sucesso, né, que seja aí mais uma experiência acadêmica para vocês, e que essa prática também se realize em outros campi, né, em outras unidades. Essa questão aí dessa disseminação dos projetos achei bem interessante, né, da comunidade acadêmica conhecer o que está sendo executado pelos outros servidores, né,
tanto docentes quanto técnicos que acabam coordenando projetos, e dos estudantes também, tá? Terminando aqui a transmissão, eu vou sair da sala de transmissão mesmo, mas eu vou acompanhar pelo YouTube para conhecer um pouquinho mais, né? E eu desejo que em breve aí a gente tenha a oportunidade, espaço, com certeza. O convite sempre está, né, a direção geral, a direção do ensino sempre nos estende o convite, mas que a gente possa realmente estar aí de forma presencial, conhecendo os projetos, é muito importante para a gente conhecer vocês e os projetos também, tá? Um grande abraço a todos e obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Samantha, pelas palavras, por nos apresentar um pouco mais a PROEP, em especial a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura. Muito obrigado mesmo. Passamos agora, então, a palavra para a professora Meire Pereira de Souza Ferrari, nossa coordenadora de Pesquisa, Extensão e Inovação do Campus Umuarama, para dar continuidade. Bom, agradecer imensamente todos os estudantes, bolsistas, os coordenadores que desenvolvem projetos no campus. Hoje nós temos mais de 100 projetos no nosso Ciscope, e assim, é uma questão de orgulho mesmo quando nós falamos dos nossos projetos. Agora, falando em CEPIM, nós somos o campus que estará com um número maior de estudantes, então isso nos enche de orgulho. Estaremos com 42 estudantes no CEPIM e campos muito maiores aí, estão levando 15, 16 alunos, e aqui o campus do Umuarama. Então, isso é tudo fruto do trabalho dos professores e estudantes que muito se empenham para que isso aconteça. Muito obrigada a todos, e agora nós vamos passar então para a apresentação dos trabalhos. E eu vou convidar, então, a apresentadora da noite, né, do primeiro trabalho, que é a Ana Júlia Silva Dantas, que ela vai falar um pouquinho sobre o IF Music, Música, Arte do Bem. Com você, Ana. Olá, boa noite. Tá tudo certo aí para me ver? Olá. Ô, Ana, você não consegue abrir a sua câmera? Tô com um problema na conexão da internet. Você prefere que eu passe para o próximo e depois você volta, Ana? Pode ser. Vou tentar resolver aqui. Bom, então como nós tivemos ali um probleminha, porque ao vivo é assim mesmo, né? Então agora nós vamos passar para o professor Miloca, né? Léo Matias Miloca, então vai estar com a palavra. O professor Miloca, ele vai falar sobre 3 projetos. Café na Terra, curso de tecnologia em gestão do agronegócio e Autorama, Automóveis Umuarama. Café na Terra, curso de tecnologia em gestão do agronegócio e traçado veículos Umuarama. E Café na Terra, curso de tecnologia em gestão do agronegócio, UVEL, concessionária Chevrolet. Você está com a palavra, Miloca. Obrigado, professora Meire. Estou compartilhando aí a minha tela. E aí o pessoal vê a apresentação sucinta, né, desse projeto. Então, a professora Meire já elencou, né? Isso é um trabalho de parceria do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e especificamente o curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, e estas 3 empresas parceiras, né? A Volkswagen Autorama, a Toyota Traçado e a Chevrolet UVEL, né? Eu coordeno esses projetos e temos aí os professores que são vice-coordenadores e alguns colaboradores, o professor Eduardo Goiano, o professor Elcio Martins, o professor Carlos Fugita e o professor Tarcísio Teixeira. E esse projeto envolveu no ano de 2022 todos os alunos da turma do curso de agronegócio. Então, é um projeto bem completo, né, que envolve a comunidade externa,
tanto quanto, né, a nossa comunidade interna. Ele é um projeto de extensão. E a gente tem, né, o período de realização desse projeto vai se renovando, né, todos os anos, mas do ano de 2022 é o período, né, das aulas, né, do nosso calendário letivo, que foi de fevereiro a dezembro do ano passado. Eu não vou ler aqui, né, mas eu vou explicar, né, porque é uma atividade muito bela, né, muito simples, singela, mas importante e até impactante, né? A gente conversou com essas empresas e eles, né, fazem, né, a guarda, né, com a contenção da borra de café, né, daquilo que eles oferecem para os seus colaboradores e os seus clientes. E uma vez por semana a gente passa para fazer a coleta. Então eles guardam, né, no local adequado, né? A gente faz a coleta desse material e traz para o campus Umuarama. Ele fica ali, né, por um tempo fazendo a sua maturação. E depois desse período, os estudantes fazem a aplicação dessa borra de café na produção de mudas, né, nas plantas, nas árvores do campus e também na horta do IFPR, né, do nosso campus Umuarama. Então, né, uma ação ambientalmente interessante, porque a gente teria aí, né, um volume até expressivo de matéria orgânica, sendo o que antes era destinado para o lixão, né, para o aterro sanitário. Hoje a gente consegue dar uma destinação um pouco mais adequada para esse material, né? Então, isso sensibiliza, né, as pessoas envolvidas, os estudantes, os professores, os colaboradores das empresas, né, para esse cuidado um pouco mais adequado, né, e um olhar especial para os recursos ambientais que a gente tem em mãos e que a gente poderia, então, ter uma utilização mais bela. E por que, né, a borra de café é interessante? Né? Porque ela contém nutrientes bastante importantes para as plantas. Ela tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, carbono e a maioria, obviamente, de matéria orgânica, que é um adubo essencial. A gente teve esses resultados no ano de 2022, né? Veja, na Volkswagen Autorama, 350 quilos foram coletados. Na Toyota, traçado, 200 quilos. E na Uvel Chevrolet, 1.000 quilos, né? Isso trouxe um total geral de 1.550 quilos, ou, né, 1,55, né, toneladas. É bastante coisa, né? Se a gente pensa que são apenas 3 empresas. Imaginemos se a gente conseguisse realizar esse trabalho em toda, né, a cidade de Umuarama, nas cidades satélites, Perobal, Nova Olímpia, etc., né? O impacto seria bastante relevante. E aqui, né, algumas imagens dos nossos estudantes aplicando a borra de café, trabalhando com a borra de café, para que o nosso campus seja cada vez mais florido e mais frutífero. Então, aí a outra imagem, né, desse trabalho, né? Não é um trabalho fácil, né, mas é um trabalho gratificante. E aí a última imagem. Perdão, esta é a última imagem. Então aqui eu encerro, né, a apresentação visual e espero, né, que este projeto sirva aí de motivação e, né, uma possibilidade de que a gente comece a repensar os nossos hábitos de consumo e de descarte. Agradeço à professora Meire por este espaço, que é muito importante para a nossa academia, para a nossa escola, e ao professor Samuel, e falando em nome da Meire e do Samuel, todos os envolvidos aí na coordenação, bem como todo o apoio que a gente recebe da direção geral e da direção de ensino para esses eventos. Obrigado, professora Meire, e espero que tenha surtido, né, um bom efeito para os nossos ouvintes aí do canal do YouTube. Obrigado. Obrigada, professor. Parabéns pela proposta. Talvez os nossos estudantes ainda não conheçam, então aqui é a oportunidade hoje de conhecer, também de fazer perguntas aí ao final do evento. O professor Milok vai ficar aqui com a gente, para no final também estar respondendo aí as possíveis perguntas. Muito obrigado, professor. Agora eu passo então para o estudante Leonardo Alves dos Santos. Ele vai falar dos efeitos da elicitação com sulfato de cobre na propagação de adênio obésio. Léo, então é com você agora a palavra.
Boa noite. Me escutam? Léo, está um pouco baixo. Tá, eu vou tentar mexer aqui. Melhorou? Beleza, então. Eu vou iniciar a apresentação. E só confirme para mim se vocês estão vendo os slides. Sim, estamos vendo. Ok, obrigado. Bom, aqui a gente está no IF, segundo seminário interno de divulgação científica, e eu vou falar dos efeitos da licitação com sulfato de cobre na propagação de adenon obeso. A minha coordenadora é a professora Meire, a minha vice-coordenadora é a Cassélia Zamark, e eu sou o bolsista do projeto. Bom, introdução. A Adenon obesum, ou rosa do deserto, que é o nome popular, é uma planta xerófila, e xerófila corresponde a plantas que se desenvolvem em regiões áridas e semiáridas. E basicamente são plantas que possuem adaptações ao ambiente seco e com baixo índice pluviômetro, ou seja, pouca chuva. Suculenta é uma planta que consegue armazenar água em algum do seu tecido, seja o caule, a folha, enfim. E arbustiva, porque é uma planta pequena, de porte médio, e que possui um caule, não um tronco, mas sim um caule menos desenvolvido e menos robusto. E ramificada, porque possui ramificações. Ela pertence à família Apiaceae e é nativa da Península Arábica e África tropical. O cultivo da espécie no Brasil ele se popularizou em função da fácil adaptação ao clima tropical brasileiro, e a sua resistência à escassez de água. Eu acho que todo mundo já viu uma rosa do deserto, e dá para perceber com clareza que ela possui uma dilatação no caudex, e é justamente ali naquele lugar que ela armazena a água, né, naquele tecido. E a diversidade de formatos e cores das flores também contribuem para a divulgação no nosso país. Agora eu vou tratar dos objetivos do projeto. Bom, o principal objetivo é acelerar a propagação, como estava no título mesmo, e o tempo entre os ciclos de floração. Bom, como se plantas ornamentais... Léo, só um instantinho. Você está trocando aí os seus... Coloca no modo apresentação, porque os seus slides eles não estão trocando. Espera aí. Deixa eu só verificar. Eu tinha colocado no modo apresentação. Deixa eu iniciar de novo. Agora tá passando? Não. Aí embaixo tem... O modo apresentação está abaixo da tela. Espera aí, eu vou tentar fazer de novo. Pronto, agora eu compartilhei a tela inteira. Eu acredito que não vai ter problema. Só me confirma se está passando agora. Sim, agora tá. Ah, bom. Bom, eu já falei, mas é basicamente isso aqui. E eu estava nos objetivos. Bom, o principal objetivo é acelerar a propagação da espécie, como está no próprio título do projeto, e diminuir o tempo entre os ciclos de floração. Como a rosa do deserto, orquídea, enfim, diversas plantas são plantas ornamentais e elas dão flores, geralmente o que a gente se interessa por elas são as flores, né? Então, diminuir o tempo entre esses períodos e permitir com que as flores fiquem mais tempo é um objetivo do nosso projeto. E desenvolver o conhecimento científico com os discentes, os alunos do campus Moarama, além de produzir um versário de mudas e matrizes, isso em parceria com outro projeto de extensão, que já vai ser apresentado aqui também com a minha colega Alessandra Siqueira. Enfim, aqui a gente tem a metodologia. Bom, anteriormente a gente adquiriu 36 mudas de Adenium obesum, isso no ano de 2022, e elas estavam na casa de vegetação do campus. Em função da não padronização delas e para elas estar ali num ambiente que não favorecia o crescimento, a gente colocou elas para fora da casa de vegetação, um local que elas pegassem maior incidência solar, e fizemos uma poda bem drástica, cortando todos os brotos, todas as folhas, flores, tudo, para que ocorra a padronização e, de fato, o experimento científico seja feito de forma clara e comprometida.
Aqui a gente tem a organização em 4 tratamentos, né? São 4 tratamentos de tratamento controle, o primeiro tratamento com uma concentração, o tratamento 3 com outra concentração e o tratamento 4 com outra concentração. E aqui já é depois da poda, cerca de 3 meses depois, elas já estavam bem mais bonitas que estavam na casa de vegetação e bem mais desenvolvidas. Bom, depois da separação, a gente tem a coleta de dados. Então, antes da licitação com sulfato de cobre, a gente coleta primeiro o comprimento, o número de folhas, o número de brotos, a clorofila, os flavonoides, uma série de componentes ali da folha e também a cor das flores, porque a gente precisa ver como que o sulfato de cobre ele vai influenciar na cor. Aqui, antes, a gente tem a primeira aplicação no dia 26 de março de 2023, com cada tratamento sendo aplicado nas suas devidas proporções. E aqui a gente tem a segunda aplicação, que foi realizada um pouquinho tempo atrás, 8 de maio. Além disso, além da pesquisa de fato com o ADN ao peso, a gente também busca, né, o desenvolvimento do berçário, e aqui a gente tem a germinação de algumas sementes. Aqui elas estavam 25 dias, né? A gente coloca ela no ambiente quente e úmido, apesar delas serem chamadas de rosa do deserto. Na fase inicial, elas necessitam de maior umidade, e aqui elas já estão na casa de vegetação desenvolvendo. Isso dia 9 de maio, aqui elas deveriam ter uns 20 dias por aí. Bom, resultados. Como a licitação ainda não terminou, a gente acabou de aplicar a segunda aplicação e não coletamos os dados finais, a gente tem resultados preliminares. Bom, a gente tem um controle e o dado que eu coletei, frutos. Apresentou um crescimento baixo, nada muito significante e algo que, né, como um tratamento de controle deveria ser, porque ele não sofreu a aplicação do sulfato de cobre. Aqui a gente tem o tratamento 2 com 25 micromolar de sulfato de cobre, que é uma quantidade bem pequena, que precisa ser medida na balança de precisão do laboratório LACE. E a gente apresentou um crescimento um pouco maior em relação ao tratamento controle. Então, possivelmente, de fato, o sulfato de cobre pode se influenciar. E aqui no tratamento 3, com a quantidade dobrada agora em relação ao tratamento 2, a gente teve, o número se manteve. Então, não teve diferença nenhuma, enfim. E o tratamento 4, com a quantidade triplicada, apresentou uma queda de 0,25 pontos, e que não é interessante. Busca sempre resultados positivos, não negativos, e foi isso que aconteceu. Por fim, aqui eu faço uma pequena síntese do que foi dito ali, e como são dados preliminares, não é possível afirmar com certeza e com veemência como que a licitação com sulfato de cobre vai de fato afetar a rosa do deserto ou a adenium obeso. Então, ainda vamos ter mais análises no futuro, nos próximos meses, e quem sabe ano que vem eu posso estar falando com maior clareza aqui. E essas são as referências, e eu agradeço pela atenção. Obrigada, Leonardo. Então, o Leonardo é nosso estudante do 4º ano de informática, e pelo jeito ele vai retornar o ano que vem aí conosco, porque ele disse que o ano que vem ele vai apresentar, né, possivelmente outros resultados. Muito obrigada, Léo, obrigado pela dedicação aí nesse projeto. E agora eu convido o professor Samuel, que vai falar sobre o Observatório da Educação de Qualidade, Políticas Públicas, Práticas e Métodos. Agora é com você, Samuel. Olá, novamente. Vamos voltar a aprender a fazer a apresentação, né? Vamos lá. Tudo certo aí? Estão vendo Certo. o slide? Então, tudo bem, vamos lá. Então, o título do nosso projeto é Observatório da Educação de Qualidade, Políticas Públicas, Práticas e Métodos. Os professores responsáveis, então, sou eu, juntamente com a professora Meire. Estamos nesse projeto, então, aliás, nós iniciamos esse projeto este ano, né? E, na verdade, esse projeto surgiu a partir da proposta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né?
em particular, a atenção ao ODS 4, que diz respeito à educação de qualidade. Então, como todos sabem, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável prevê 17 objetivos, ODS, com 169 metas e alguns indicadores universais para atingir até 2030 todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável. O objetivo do ODS 4 especificamente é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, este é o objetivo. Pensando nesse objetivo do ODS 4, a gente, então, elaborou este projeto de pesquisa do Observatório de Educação de Qualidade, que, na verdade, é um projeto guarda-chuva, que vai agregando outros projetos que estejam relacionados à prática educativa de uma forma geral, né? Então, envolvem projetos relacionados a livros didáticos, existem pesquisas relacionadas a projetos de extensão, pesquisas relacionadas à educação em sexualidade, ou seja, todos os projetos que vão surgindo, né, dos nossos alunos da graduação ou do ensino médio, estejam relacionados a essa prática, a esse objetivo, né, educação de qualidade, vão sendo aglutinados neste projeto maior chamado Observatório da Educação de Qualidade. Portanto, pensando nisso, o objetivo do nosso projeto é investigar as práticas relacionadas ao ensino e à promoção da educação, como, por exemplo, quais são as políticas públicas para a educação, né? Quais são, por exemplo, uma política pública do livro didático, especificamente, é uma política pública que está direcionada aos estudantes do ensino médio, fundamental. Práticas de ensino. Aí aqui a gente pode falar, por exemplo, de metodologias ativas que possam ser utilizadas, quais são as práticas de ensino também, não só na escola, mas também fora da escola, né? Como isso também envolve os alunos e como isso promove uma educação de qualidade. Outro objetivo do projeto, investigar as políticas institucionais de pesquisa e de extensão, porque a gente sabe, como a Samantha ressaltou, e o Carlos e o Lucas também ressaltaram no início dessa apresentação, de que as políticas, a pesquisa e a extensão promovem uma educação, e que tipo de educação é essa que nós estamos vivenciando, né? E o que isso resulta, qual é o impacto disso tudo, né? Das pesquisas da extensão na educação de qualidade. E o último objetivo são investigar as políticas institucionais de permanência na escola. Como que as bolsas, por exemplo, as bolsas de pesquisa, ou as bolsas de extensão, a bolsa de inovação, a bolsa de alimentação, ou então de transporte, como tudo isso envolve e promove uma educação de qualidade, né? Então, esses são os objetivos do nosso projeto de investigar. E aqui eu destaco 3 pesquisas em andamento, né, que fazem parte desse projeto maior, tipo guarda-chuva. E o primeiro projeto lá é concepção de docentes, eu até errei ali na escrita, né, mas é concepção de docentes do Instituto Federal do Paraná sobre educação e sexualidade. É do aluno do aluno nosso do mestrado, João Carlos Dutra Santana. Eu sou orientador do projeto e a professora Silvia, ela é co-orientadora. O segundo projeto que está relacionado a este projeto maior é o Impactos da Educação em Sustentabilidade dos Projetos de Extensão do Instituto Federal do Paraná, que é da servidora Luciana Cristina Gonçalves. Eu também sou orientador e a professora Marian é co-orientadora desse projeto. E o último projeto que está em andamento, né, aglutinado a esse projeto maior, é o Educação em Sustentabilidade nos Livros Didáticos de Ciência da Natureza. É da nossa aluna Roseli Pereira de Carvalho. Eu sou orientador do projeto e a professora Meire é co-orientadora do projeto. E assim, esse projeto, então, ele foi submetido ao edital, né, da PROEP, agora recentemente. Estamos aguardando o resultado do edital, se nosso projeto vai ser aprovado ou não. Caso seja aprovado, teremos bolsa disponível para o ensino superior. Então, por favor, inscrevam-se nesse projeto, se for aprovado.
É isso, Meire. Muito obrigado a todos, parabéns pela organização, obrigado a todos que estão nos ouvindo, especialmente aqueles que estão lá no YouTube. Obrigada, Samuel. Parabéns pela excelente proposta aí de investigar, né, a educação de qualidade. Muito importante esse tema, principalmente nós que trabalhamos aqui com a educação, porque a maioria dos nossos projetos nós estamos falando de pesquisa e extensão, mas culminando então na educação. Parabéns, professor Samuel, pela proposta. Vamos voltar então a Ana Júlia Dantas, que vai apresentar o projeto IF Music, Música, a Arte do Bem. Com você, Ana. Muito obrigada, prof. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de pedir perdão aí pelo contratempo com a internet. Infelizmente, minhas apresentações ao vivo têm esse quesito. Mas, deixa eu só apresentar aqui certinho. Bom, gente, boa noite. O meu nome é Ana Júlia Silva Dantas e eu faço parte do projeto IF Music enquanto bolsista. E hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a música e como ela é a arte do bem. Bom, nesse projeto de extensão, a gente tem como orientadora a professora Meire Pereira de Souza Ferrari e a vice-orientadora a pedagoga Tânia Lia Carvalho. Bom, a gente sabe que a música ela é algo que tem sido, né, utilizado na vida humana desde os primórdios da humanidade, né? A música ela é uma forte ferramenta nas questões emocionais, mentais, nas questões físicas, assim como a promoção das relações interpessoais, né? A música ela tem esse poder de ajudar a pessoa tanto nas suas questões pessoais, né, naquelas questões que a gente tem conosco mesmo, quanto nas questões que envolvem a sociedade como um todo. Aqui eu trouxe um pensamento, né, do autor Ken Roller, e ele diz que há uma colaboração no desenvolvimento no âmbito cognitivo humano, o que é super curioso e super interessante de pensar, porque quando a gente pensa na música, a gente pensa sempre em algo só artístico ou só emocional, mas na verdade a música também age no âmbito cognitivo do ser humano, que é muito benéfico. Bom, com base em todos esses inúmeros benefícios, né, que a música ela traz consigo durante todos esses anos, né, perpetuando por tantos anos aí na humanidade, o IFPR Campus Umuarama idealizou o projeto IF Music, da qual eu faço parte enquanto bolsista. E esse projeto ele tem o objetivo de levar a alegria, de levar a esperança, a felicidade através da arte, né, democratizar a cultura, o acesso à cultura. Então, é um projeto que tem como objetivo permitir, não só permitir, mas tornar fácil o acesso, né, a essa vertente da arte, né, que é muito importante, tanto para todas as faixas etárias, né. A nossa metodologia, ela se dá por meio de ensaios semanais, onde há o aperfeiçoamento das habilidades musicais. Então, quando nós temos algumas apresentações, né, marcadas tanto em eventos internos quanto em eventos externos, nós realizando esses ensaios justamente para focar naquilo que a gente precisa melhorar, para estar sempre tendo, né, um resultado satisfatório e entregar algo que vai agregar, sabe, algo bonito, algo que enche, né, de alegria o coração de quem está assistindo a gente. Bom, enquanto bibliografia, eu gostaria de ressaltar aqui também que, enquanto bolsista, há a produção de artigos, de resumos simples, de resumos expandidos, assim como revisões bibliográficas. Então, a gente tem todo esse estudo, né, toda essa pesquisa por trás também do projeto, o que é super interessante, né, principalmente para os discentes do técnico, né, que tem esse primeiro contato também com a pesquisa, além de ser extensão. E a gente também promove vídeos online, né, para eventos online, onde também divulgamos, né, esse material todo no nosso Instagram. Eu gostaria de fazer um adendo aqui para você que ainda não nos segue. No Instagram é _IFmusic, e lá você pode acompanhar o nosso projeto, acompanhar um pouco do das nossas intervenções mesmo, né?
Aqui eu gostaria de mostrar essas imagens, né, de algumas intervenções que nós fizemos, de algumas apresentações, e que mostram um pouco, assim, da nossa essência enquanto IF Music, né? Então, nós temos ali a apresentação Natal, Luzes e Flores, que foi realizada aqui no município de Umuarama, diversas apresentações e intervenções realizadas no município de Perobal, de Saltinho do Oeste, apresentações aqui no interno do Instituto Federal também e externo também. Então, aqui estão as referências as quais eu utilizei para fazer, né, toda essa questão bibliográfica, todo esse material bibliográfico. E eu gostaria de agradecer imensamente ao Instituto Federal do Paraná, que está sempre com a gente, né, incentivando, e também a PROEP, né, a Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, que nos ajuda, né, permite com que esse projeto ocorra. Muito obrigada pela atenção de todos. Parabéns, Ana. Sempre uma alegria ouvir a Ana com essa motivação toda. Parabéns aí pelo... Ela é minha bolsista há algum tempo já, quase 3 anos, e a Ana é excelente, assim, muito esforçada, e parabéns mais uma vez aí por todo esse empenho e desempenho que vocês têm tido aí com o projeto. Tá difícil de atender todos os convites, na verdade, né? Mas eles são muito esforçados e a gente sempre procura atender todos os convites que chegam até nós. Muito obrigada, Ana, parabéns mais uma vez. Obrigada. E agora eu vou convidar a Alessandra Siqueira, que vai falar sobre o projeto Adênio Bésio em projetos paisagísticos. Alessandra? Olá. Só um minutinho, vou compartilhar a apresentação. Tudo certo? Perfeito. Boa noite, gente. Meu nome é Alessandra Siqueira e eu vou apresentar o trabalho intitulado Adênio Bésio em projetos paisagísticos. Bem, só um minutinho. A rosa do deserto, ela é uma planta natural do Oriente Médio e da África. Então, ela é frequentemente cultivada porque ela possui flores muito bonitas, belas e vibrantes, e também por apresentar uma enorme variedade de cores. O seu caule também, né, ele é mais encorpado. Então, isso tem relação com a região de origem da planta. Então, no caso, o caudex, né, ele serve para armazenar a água e os nutrientes da planta. Isso atrai também os colecionadores e também o mercado de flores que vem crescendo a cada ano em relação à rosa do deserto. O objetivo do nosso projeto é a criação de um berçário de mudas, né, de rosa do deserto, a realização de um projeto paisagístico no campus Umuarama e também a produção de mudas de rosa do deserto com o intuito de apresentar minicursos da cidade de Perobal, Paraná. Bem, a nossa metodologia segue da seguinte forma. Foram adquiridas, então, 50 mudas de rosa do deserto, primeiramente, para que fossem as matrizes, né? E, através delas, produzir mudas por meio da técnica de enxertia. Também foram fabricados vasos para essas mudas. E também a gente desenvolveu um projeto paisagístico no campus Umuarama. Bem, os canteiros estão localizados ali no bloco administrativo. Então, cada planta foi pensada em como ela se adaptaria ao ambiente. Essas fotos são do dia 22, né, hoje. A gente percebe que essas plantas estão crescendo e também a gente utiliza outros materiais, como pedra, casca de pinos, entre outros. Bem, sobre os futuros, né, as futuras ações. A gente pretende, então, ministrar o curso, né, com as famílias cadastradas no CRAS.
com o intuito de apresentar uma forma de renda alternativa para essas famílias, já que a rosa do deserto é uma planta de fácil cultivo, né, de fácil cuidado. Produzir também um catálogo de rosa do deserto dentro do Instituto e dar continuidade do projeto de paisagismo com o uso das rosas do deserto. Então, a gente pretende a partir dessas rosas do deserto, distribuir dentro do Instituto Federal. Então, aqui ficam os meus agradecimentos, as minhas referências e obrigada. Parabéns, Alessandra, pelo projeto. Só ressaltando que esse projeto paisagístico ali na área próxima, né, à biblioteca ainda não está terminado, ainda estamos aí em fase de acabamento, então até o final do ano pretendemos terminar e trazer um pouco mais ali de beleza para aquele ambiente. Então, parabéns, Alessandra, mais uma vez. E agora, então, nós vamos ouvir o projeto Suculentas ao Alcance de Todos, Fonte de Renda e Saúde Mental, com a estudante Marcela Aimee Alves. Boa noite. Só vou fazer a apresentação, só um minuto. Conseguem ver? Tudo certo? Certo, Marcela. Perfeito. Então, gente, eu sou a Marcela, sou bolsista do projeto de extensão Suculentas ao Alcance de Todos. E, atualmente, os participantes do nosso projeto são a Tânia, né, especialista, que é a minha coordenadora, a professora Meire, que é vice-coordenadora, e a Cassiele, que é colaboradora, e eu sou estudante bolsista. Então, as suculentas, elas são plantas originárias de locais com clima quente e árido, e são plantas que acumulam água em seus tecidos, né? Então, em suas folhas e caule. E por serem plantas de fácil adaptação, fácil cultivo, que se adaptam facilmente a vários ambientes, e por suas formas também, né? São muito bonitas, como vocês podem ver na imagem, e suas diferentes cores, as suculentas, elas se tornaram populares no Brasil e se tornaram também plantas ideais para o paisagismo. E o Brasil, ele apresenta um alto potencial para o cultivo de plantas ornamentais, e esse segmento é um segmento muito promissor do agronegócio brasileiro. Na última década, então, houve um crescimento e um grande impulso para esse mercado de plantas ornamentais e também uma melhor distribuição das plantas como elementos que promovem bem-estar e qualidade de vida. Então, levando isso em consideração, os principais objetivos do nosso projeto são produzir mudas de suculentas, implementar um berçário no campus Umuarama, incentivar o cultivo e a comercialização de plantas ornamentais, ministrar, então, minicursos de técnicas de manejo e propagação de suculentas, distribuir mudas em datas específicas em lugares públicos, como incentivo ao cultivo e divulgação ao IFPR, e gerar rendas a famílias carentes e produzir textos científicos. Então, a nossa metodologia é a seguinte: as atividades, elas são realizadas nas dependências do IFPR, na nossa casa de vegetação, e nas escolas dos municípios vizinhos. Num primeiro momento, acontece a capacitação dos estudantes, né, onde nós aprendemos técnicas de cultivo e manejo das plantas, e num segundo momento, acontece a ministração de minicursos e palestras sobre essas técnicas aprendidas e a distribuição das mudas. Semanalmente, os estudantes, né, estudante bolsista principalmente, nós somos responsáveis por fazer a manutenção das plantas, então observar as necessidades delas e assim proceder. Atualmente também está acontecendo a organização do catálogo de suculentas. Então, os nossos resultados são a organização do catálogo, a implantação do berçário de mudas, né, a administração de minicursos e distribuição, a produção de textos científicos e a divulgação do IFPR. Aqui está, então, um print do nosso catálogo. Atualmente, o nosso projeto possui cerca de 105 exemplares, 105 plantas diferentes, que estão sendo catalogadas conforme o nome científico, nome popular, método de propagação, ambiente ideal e fotos das suculentas.
Entre os nossos resultados também estão a ministração de minicursos. Esse foi o minicurso que aconteceu recentemente, no dia 11, lá em Perobal. E aqui ao lado, nós temos a foto das mudas que nós distribuímos como lembrancinha para as mães, que eram o público-alvo. Então, aqui eu e o Léo, né, que é estudante colaborador, que o Léo está em todos os projetos, na exposição das suculentas do projeto na Sociedade Rural de Umarama, na Expo. E nesse dia nós divulgamos não só os projetos de extensão e pesquisa, mas também os cursos técnicos integrados ao ensino médio ofertados pelo IEF. Aqui é a implantação do nosso berçário, né, que está sendo desenvolvido. Nós temos muitas mudas. As minhas referências. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Parabéns, Marcela, pelo excelente desempenho nesse projeto. E quem quiser conhecer o nosso berçário, nós temos aí, então, como a Marcela já disse, mais de 105 espécies, né? Variedades diferentes de suculentas. Então, quem quiser conhecer, é só chegar lá na Casa de Vegetação, ou mesmo procurar ali pela Tânia, ou algum bolsista, ou mesmo eu, quando estou por ali, que a gente acompanha vocês lá para conhecer, então. Muito obrigada. Então, vamos passar para a nossa próxima apresentação, que será a influência da agitação e do ultrassom no desenvolvimento de nanoemulsões do óleo essencial de melaleuca alternifolia sob conservação refrigerada. E a Amanda Gonçalves, então, vai apresentar para a gente essa proposta. Com você, Amanda. Olá, boa noite. Eu vou colocar a apresentação aqui. Certinho? Aí, alguém pode me responder, por favor? Estão me escutando também? Ok, Amanda, perfeito. Ok, então. Bom, boa noite, meu nome é Amanda, eu sou bolsista, né, do projeto, e o meu orientador é o professor Otávio. Bom, nesse projeto, que é a influência da agitação e do ultrassom no desenvolvimento, né, de nanoemulsões, utilizando o óleo essencial da melaleuca alternifolia sob a conservação refrigerada. Bom, e nesse projeto, basicamente, a gente pode ver as nanoemulsões, que são sistemas que são muito eficientes em diversas aplicações cosmetológicas, farmacológicas, biomédicas. E para a fase oleosa dessas nanoemulsões, nós utilizamos o óleo essencial da melaleuca alternifolia, que contém propriedades antissépticas, antibacterianas, propriedades germinicidas, antifúngicas, anti-inflamatórias e outras propriedades. Bom, com esse projeto, nosso principal objetivo foi investigar a influência dos métodos de agitação e ultrassom para a preparação dessas nanoemulsões de óleo essencial. E também nós verificamos a estabilidade dessas nanoemulsões durante esse período de 63 dias, verificando sempre o raio hidrodinâmico das nanoemulsões, os tamanhos dessas partículas sobre a conservação refrigerada. Então, elas ficam armazenadas sobre refrigeração. Bom, nós utilizamos na fabricação, para fazer essas nanoemulsões, o agitador magnético e o ultrassom. Bom, na preparação nós utilizamos 20 ml de água, 20 microlitros de Twin, que ele vai juntar a água destilada e esse óleo, e nós utilizamos 20 microlitros de óleo também. No agitador magnético, para a gente fazer essas nanoemulsões, nós utilizamos um tempo fixo de 5 minutos e 3 rotações diferentes, que é de 750, 850 e 950 RPM. Já o ultrassom, nós utilizamos duas variáveis, que é o tempo e a potência. O tempo, a gente colocou 1, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos. E as potências nós utilizamos para a preparação dessas nanoemulsões foi de 200, 250 e 400 watts. Aí que eu deixei algumas imagens. Bom, para analisar a estabilidade dessas nanoemulsões, nós utilizamos o espelhamento dinâmico de luz, que é o DLS, e nós também utilizamos a espectrometria UV-Vis, que ela serve principalmente para ver o quanto essas substâncias elas absorvem de luz e também está relacionado com o quão elas são homogêneas.
Bom, aqui a gente pode observar alguns resultados dos nossos experimentos, que foram, principalmente, está ligado aqui, as melhores amostras do ultrassom, que como a gente pode ver, no começo ela tem esse pico, mas logo após ela vem apresentando uma estabilidade aqui, principalmente, e um pouquinho ocorre isso também no agitador, porém a estabilidade do agitador, a gente observou com essas análises semanais, durante esses 60 dias, que elas não apresentaram tanta estabilidade assim. Bom, em relação à espectrometria do VVIS, a gente pode observar que ela possui várias variações, né, que ela não apresenta tanta estabilidade assim, porém, principalmente esse laranjado, que são tanto de 800 RPM quanto o de 250 watts, eles permanecem um pouco mais estáveis. Bom, ainda sobre os resultados, o melhor parâmetro que foi dos gráficos anteriores, tanto do ultrassom, foi o de tempo 10 minutos. A gente fez todos aqueles tempos que eu mostrei anteriormente, todas as potências, e foi analisando todos esses resultados, a gente observou que o tempo que apresentou melhor estabilidade foi de 10 minutos, com potência de 250 watts, e ele apresentou esse raio hidrodinâmico das moléculas, ou seja, o tamanho delas, de 27,8 nanômetros. Isso é uma média aproximada, justamente porque, conforme ia passando as semanas, podia variar um pouquinho o tamanho dessas partículas. E no agitador magnético, o melhor parâmetro foi o tempo de 5 minutos, esse tempo fixo, a rotação que apresentou um melhor parâmetro foi de 950 RPM, e o RH médio, né, que é o raio hidrodinâmico, foi de 301,3 nanômetros. Então, para finalizar, basicamente a gente pode perceber com esse trabalho que o que representou maior estabilidade foi o ultrassom, e que ele pode ser aplicado, né, com maior desenvolvimento, claro, do projeto, em todos aqueles setores que eu falei lá no começo, né, que é em cosmetologia, enfim. E no agitador magnético, ele não apresentou tanta estabilidade e partículas não tão pequenas quanto do ultrassom, mas a gente acredita, né, que se a gente continuar pesquisando e continuar testando formulações, ele pode sim apresentar uma estabilidade muito melhor, que também dê para aplicar, mas aí tem que ser uma pesquisa um pouco mais a fundo, digamos, né? Bom, e esse basicamente foi o nosso projeto, né? Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, Amanda. Parabéns pelo projeto e desejo sucesso aí nos próximos resultados. Agora nós teremos o projeto do Romance ao Cordel, Alternativas para o Ensino de Literatura, com a apresentadora Nayane e o professor Adenilson de Barros. Oi, boa noite. Meu nome é Nayane e eu vou esperar o professor apresentar aí para gente os slides. Bom, como a professora Meire já disse, o meu projeto é do Romance ao Cordel, que trata da adaptação de livros do romance para adaptação para o cordel. A minha vice-coordenadora é a Leila e o meu orientador é o Adenilson. O meu projeto é do PIBIC Júnior e a fonte financiadora é o IFPR Campus Moarama. Pode passar, professor. A gente tem como fonte de estudo dois livros, assim, 4 livros, por dizer, e 2 romances, que é o que está mostrando para vocês, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, escrito pelo Machado de Assis, e Menino do Engenho, de 1932, escrito pelo José Lins do Rego. Pode passar, professor. A gente também tem os cordéis, que também, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 2010, escrito pelo Verneci Nascimento, e Menino de Engenho, de 2017, escrito pelo Janduí Dantas. Pode passar, professor. Os objetivos que a gente tem para fazer
nesse projeto seria analisar as questões sociais que estão presentes nos livros, como o racismo e o machismo, tanto presente nos dois livros, compreender questões psicológicas por parte do menino Carlos, que acontece muitas tragédias na vida dele, e analisar os acontecimentos e tentar tirar alguma coisa disso. Estudar o Nordeste açucareiro, Presente Menino do Engenho, que fala bastante sobre como era antes com a cana-de-açúcar sendo uma grande economia aqui no Brasil. Conhecer a história brasileira, tanto presente nos dois livros, nos livros, que trata, como no Memórias Póstumas, trata sobre as políticas brasileiras, ou com pontos de vista diferentes, tanto no Menino do Engenho quanto no Memórias Póstumas, e destacar o vocabulário e a cultura nos livros, que tipo seria as gírias ou modos de falar que tem presentes no livro, que são da nossa característica brasileira. E, por fim, trabalhar os resultados de pesquisa em salas de aula, eventos acadêmicos, e onde houver possibilidade, colocar os livros, tanto o cordel quanto o romance, para trabalhar nas escolas. Assim. Obrigada pela atenção. Parabéns, Daiane. Excelente proposta, muito interessante de conhecer essas propostas, né? Porque muitas vezes a gente vê o nome do projeto, mas não tem ideia do que realmente está acontecendo, e é muito bacana ver aqui essa explanação. Agora eu vou convidar o Gustavo Marrique, ele vai falar sobre o projeto Otimização das Condições de Extração de Saponinas, Fenólicos Totais e Atividade Antioxidante em frações aéreas de pifáfia bromerata proveniente do Parque Nacional de Ilha Grande. Com você, Gustavo. Olá, boa noite. Meu nome é Gustavo Marrique do Nascimento. Eu vou apresentar aqui no segundo seminário interno de divulgação científica sobre o projeto Otimização das Condições de Extração de Saponinas, Fenólicos Totais e Atividade Antioxidante em frações aéreas da pifáfia glomerata proveniente do Parque Nacional de Ilha Grande. Aqui a gente tem outros autores, que é a Ana Catarina Mosqueira dos Santos, Daniel Gonzaga de Lima, Trier da Silva, Otávio Akira Sakai e a Marcela Moreira Terharg, que é a nossa coordenadora. A pifáfia glomerata se trata de uma planta, onde a gente está estudando ela no momento no projeto. Ela vem lá do Parque Nacional da Ilha Grande, e um dos principais motivos da gente estar estudando ela é por conta de possuir esses compostos bioativos. E dentro desses compostos bioativos temos inúmeras propriedades fitoterápicas, que são propriedades que dão um bom desenvolvimento para a saúde humana. Enfim, nesse projeto, como disse lá no início, se trata de uma otimização, ou seja, otimização é trazer um processo de extração mais rápida para esses compostos bioativos da planta. Dentre elas temos as saponinas, os compostos fenólicos e a atividade antioxidante. Que as saponinas são essas propriedades medicinais, onde elas melhoram a resistência física do corpo humano, por exemplo, ou os compostos fenólicos, né, que, no caso, elas trazem uma proteção também para o organismo, contra os radicais livres. E temos também a atividade antioxidante, que dentro da planta, por exemplo, ela neutraliza esses radicais e também reduz o estresse oxidativo. Aqui a gente tem as partes da planta, onde, por exemplo, antigamente eles acostumavam extrair somente uma parte da planta ou outra. Aqui no nosso projeto a gente está cuidando de extrair todas as partes da planta. Então, por exemplo, aqui na figura 1, nós temos, no caso, a raiz. Já na 2, a gente tem a flor e a folha. E aqui no 3, a gente tem o caule. Então, a gente está cuidando de extrair todas as plantas. E para isso, a gente tem alguns métodos de extração. Por exemplo, um dos métodos que a gente tem, na verdade, o método que a gente tem é a ultrassom de sonda. E por que a gente utiliza essa ultrassom de sonda?
essa máquina traz com uma maior eficiência, logo se trata de uma maior eficiência, logo a gente se remete à otimização, que é deixar que essa extração seja de uma maneira mais rápida. Logo, a gente utiliza essa ultrassom de sonda para conseguir a extração desses bioativos com maior rendimento, ok? E sobre a ultrassom, a minha parceira de projeto, Ana Catarina Mosqueiro, ela que vai comentar mais amanhã, que ela trabalha junto comigo dentro desse projeto, só que nós ambos trabalhamos em projetos diferentes, mas sobre a mesma planta. Só que eu trabalho sobre a otimização e ela trabalha mais sobre a ultrassom de sonda. Então amanhã ela vai estar apresentando mais sobre como é a extração por ultrassom de sonda. Aqui a gente tem um resumo sobre o que vai acontecer dentro desse projeto. Ou seja, a gente começa ali com a extração da raiz, do caule, da folha, da flor, e logo depois a gente vai ter esse DCC, que é um desliamento central composto, junto com a turbólise, que é um movimento, sabe? Algo de mexer. E dentro desse DCC, a gente teve pontos de ortogonalidade e rotabilidade com níveis muito bons. Ou seja, a gente teve uma maior área superficial de pesquisa. E com isso, a gente conseguiu fazer 32 experimentos. A gente vai fazer, a gente já fez, na verdade, mas a gente está refazendo alguns experimentos agora. Mas a gente fez 32 experimentos da raiz, do caule, da flor, da folha, para assim começar a estudar a otimização da planta para um teor máximo. E assim a gente consegue fazer um modelo matemático que se trata de um predito, um valor predito, para que a gente possa comparar com nossos valores experimentais. Então, com isso, a gente tem aqui alguns valores preditos, como a gente tem do caule, da flor, da folha, da raiz. E com isso aqui, a gente tem os valores de tempo e potência utilizado na ultrassom. Por exemplo, aqui no caule, a gente usou uma potência de 13, já que na flor, a gente usou uma de 35. Ou seja, a gente tem diferenças na potência, só que de tempo a gente não teve. A gente usou o mesmo tempo para as duas. Ou seja, isso vem das células vegetais da planta. Logo, a gente tem que fazer mais pesquisas para ver todos os casos que acontecem em cada parte da planta, ok? E com isso, quando a gente terminou de fazer algumas análises, porque quando a gente acopla esse gráfico, a gente consegue comparar com os nossos resultados. E com isso, a gente já conseguiu ver os resultados das saponinas, dos compostos fenólicos totais ou das atividades antioxidantes. E, por exemplo, aqui na parte da flor, a gente consegue perceber aqui bem no cantinho que as saponinas tiveram valores bem altos, no caso da flor. Em alguns outros valores, como caule ou outros, a gente teve valores bem perto também do esperado. Mas o da flor, por exemplo, a gente teve valores duplicados, bem acima do que a gente já esperava. Então, um resultado bom. A gente não acabou ainda por aqui, nessa parte do projeto. A gente tem que fazer, nós estamos fazendo agora também a extração de beta-ecdisona, que no caso são, por exemplo, uns tipos de hormônios, que eles também trazem ações benéficas para o corpo humano. E agora a gente vai começar análises cromatográficas. Então, a gente vai continuar fazendo cada vez mais análises para estudar cada vez mais as atividades dessa planta, tanto dos compostos ou o que ela pode trazer de melhor. Então, muito obrigado pela atenção. Boa noite. Parabéns ao Gustavo, também Otávio, Creir, Marcela, todos envolvidos aí nesta proposta. Agora, então, teremos o projeto ETEC, Oficina do Bem, e o apresentador é o João Felipe do Nascimento. Boa noite, gente. Vou apresentar aqui rapidinho. Tá? Isso. Bom, novamente, boa noite a todos que estão aqui presentes. Sou o João Felipe, do 3º ano de Informática. Estou aqui para apresentar o projeto de extensão ETEC Oficina do Bem.
Bom, vamos primeiro dar uma olhada nos integrantes do projeto, né? Hoje, o projeto é formado pelo professor Eduardo Goiano, que é o nosso coordenador, e pelo professor Marcelo Davi, que é o nosso vice-coordenador. Também temos no projeto 2 bolsistas, eu sou um deles, no caso, e meu colega Matheus Pereira, do terceiro ano de informática também. Além da gente, no projeto também temos cerca de 20 alunos voluntários, tanto do técnico em informática, do IF, quanto do análise e desenvolvimento de sistemas. Então, vamos dar uma olhadinha, né, para ver como é o andamento do projeto em si. Bom, a apresentação do projeto, né? O projeto ele tem como objetivo recuperar computadores, né, ou outros componentes que iriam acabar indo para lixo eletrônico e fazer uma posterior doação, né? O projeto ele foi criado em 2020 pelo professor Eduardo Goiano e um outro aluno que já é até formado do IF. Os computadores eram consertados na casa do aluno e do professor, tudo isso no meio da pandemia, né? Nessa época, o intuito do projeto era possibilitar as pessoas que não tinham condições financeiras de comprar um equipamento desse a conseguir ver as aulas remotas e auxiliar no ensino-aprendizagem, né? Bom, o projeto hoje ele é realizado nas terças e quintas dentro do laboratório Maker do IF, né? Por todos os voluntários, tendo uma escala, tudo organizadinho. Eu e o Matheus, que somos os 2 bolsistas, ficamos nos outros dias no laboratório, porque porventura pode chegar alguma remessa de doação e outras coisas que podem surgir no meio do caminho, né? Bom, vamos para a metodologia no projeto, né? Como que o projeto começa? Ele começa pela coleta e pela triagem dos equipamentos, né? Essa coleta, de onde vêm esses equipamentos que vêm para o projeto? São 2 fontes principais de arrecadação. O primeiro é o projeto Elixo, né, realizado anualmente aqui em Umuarama, em parceria com a Unipar e o SESCAP, né? E outras doações de equipamentos são oriundas das empresas do ramo da informática da cidade, né? Depois dessa coleta, acontece uma triagem no laboratório, onde os voluntários do projeto separam peça por peça do que é servível e do que é inservível. Algumas peças estão em boas condições, algumas estão em condições mais deterioradas, porém tem manutenção ainda, a gente consegue recuperar elas, né? E acontece muitos casos de excesso de lixo, que é, como é que eu posso dizer? Uma empresa joga um computador fora com apenas uma peça que está estragada e os restos dos componentes inteiros estão em bom estado e podem ser reaproveitados, né? Depois dessa triagem, tudo separado e limpo. Após tudo isso, acontece o processo de montagem dos computadores, né? Que são quando pega as peças, de acordo com a compatibilidade da máquina, e monta um novo computador. Depois desse processo de montagem, é instalado o sistema operacional na máquina e os softwares básicos para o funcionamento dela, como, por exemplo, os drivers que são necessários, driver de rede, vídeo, e softwares para auxiliar no ensino-aprendizagem, né, como um suite de Office, um extrator de arquivos compactados, um leitor de PDF, um navegador e tudo que é necessário para deixar a máquina em perfeito estado de funcionamento. Depois de todo esse processo de montagem, ocorre então a doação, né, que os alunos que recebem essa doação são alunos que estão devidamente inscritos nos programas sociais do IF. E como é feito esse critério para receber um computador? Os índices são dados prioridade para pessoas que têm o índice de vulnerabilidade social mais alto e que não têm um computador em casa. Ou seja, que vai fazer realmente uma grande diferença conseguir esse computador. Nesse tempo de projeto, já damos mais 50 computadores, né? E com o andamento do projeto, os voluntários eles praticam os conteúdos que eles aprendem em sala de aula, fortalecendo assim o aprendizado e descobrindo coisas novas, defeitos que poderiam acontecer que não foi visto na sala de aula, mas a pessoa descobre e acha um método de resolver ele, né? O processo também auxilia em muitas outras coisas da vida pessoal dos voluntários, né? Ele dá uma noção de responsabilidade, de companheirismo, as relações interpessoais melhoram bastante, tem aquele momento de conversa, de compartilhamento de experiências e vários outros jeitos. O projeto ele também ajuda na sustentabilidade, porque pensa desse jeito, a cada computador que é montado e doado é um pouco de lixo a menos na natureza e prejudica menos o meio ambiente, além de gerar uma nova vida útil e auxiliar quem realmente precisa. Aqui são algumas das fotos das doações e dos participantes do projeto, de algumas das nossas doações, né? Infelizmente não temos de todas,
E eu queria pedir para quem possui peças paradas em casa, às vezes não usa, está lá jogada no cantinho, se puder trazer para a gente vai fazer muito bom uso dela e poder repassar para novos estudantes. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Parabéns a todos os envolvidos, né? Projeto muito bonito e traz uma proposta muito bonita. Parabéns mais uma vez. Agora, mais um projeto, então, do nosso querido professor Goiano e os colaboradores, é o IF Play e o Gustavo Ruiz, então, que estará fazendo essa apresentação. Com você, Gustavo. Boa noite, boa noite. Todos estão vendo? Sim, perfeito, Gustavo. Ok. Boa noite, eu sou o Gustavo, faço parte do IF Play e eu vou contar para vocês como o projeto funciona e por que ele surgiu. Os integrantes são o coordenador Eduardo Goiano, o vice-coordenador Léo Miloca e os estudantes do curso técnico em Informática e Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Como o projeto surgiu? Visto que muitos jovens estão acessando a internet, cria-se uma necessidade cada vez maior de divulgar informações. Com isso, os professores Eduardo Goiano, Miloca e os alunos do IFPR Campus Moarama criaram o IF Play, uma rádio que divulga informações do campus para toda a comunidade externa e interna do IFPR. E não só isso, mas como a reprodução de músicas durante os intervalos na instituição. Como funciona o projeto? Bem, com reuniões frequentes com a equipe, conseguimos organizar a logística e a produção de conteúdos audiovisuais, desde o roteiro aos cenários de cada produção que será realizada. Dentro da equipe, cada um foca na sua habilidade, desde facilidade na interação com o público e até a edição de vídeos e efeitos visuais. Aqui a gente pode ver uma foto que foi tirada na Assembleia do Grêmio, que aconteceu esse ano, e temos os apresentadores, que são a Evelyn e o William César. Com o desenvolvimento constante do projeto, conseguimos realizar diversas produções, como a retrospectiva, onde mostra todos os acontecimentos do campus, e um podcast também. E recentemente conseguimos realizar a cobertura completa dos Jogos Escolares de 2023, fase municipal, onde o IFPR Campus Moarama participou. No caso aqui vocês estão vendo o jogo que o nosso campus participou na modalidade esportiva vôlei. Aqui nós podemos observar a mesa de som, que é daí que a gente comanda as músicas que são tocadas no intervalo. Vale ressaltar também que nós possuímos parcerias. Uma delas é com o professor Adenilson, que na parceria consiste em uma música a ser tocada durante os intervalos. São músicas brasileiras e hispano-americanas. As músicas são tocadas durante o intervalo e, em seguida, o professor Adenilson faz um comentário relacionado à música, uma característica, alguma coisa cultural da música. Mostrando um pouco dos resultados, conseguimos, com alto interesse da comunidade sobre os conteúdos do IF Play, buscamos inovar cada vez mais. E, com esse interesse, estamos indo em busca de inovação. Com isso, a gente está atrás de um estúdio que é totalmente profissional e conta com espumas acústicas a um painel com a identidade visual do projeto. Com o estúdio, a gente vai conseguir fazer entrevistas com o reitor do IFPR, o Dacir Carlos Zanata, e até mesmo o prefeito de Moarama. E não só fica limitado a figuras públicas, como celebridades da cultura pop. Aqui vocês podem ver um conceito de como vai ser o cenário do estúdio do IF Play, que em breve estará pronto. Fazer um adendo aqui também, para vocês seguirem o IF Play no Instagram, Twitter e no YouTube. Para concluir, a gente conseguiu observar uma evolução dos participantes do IF Play. Com isso, os integrantes melhoraram no desenvolvimento acadêmico, conseguindo evoluir suas habilidades no curso de informática, como a criatividade de artes digitais e mais comprometimento com o campus, e mais formas de se apresentar com a comunidade. Obrigado pela atenção, e esse foi o IF Play.
Parabéns, Gustavo e todos os envolvidos por deixar os nossos intervalos mais alegres. Parabéns aí pela proposta. Obrigado, professor. Agora nós teremos como apresentadora a Flávia Marche Roça, desculpa, e também a Maiara Nicole, e elas estarão falando sobre o projeto Análise Ergonômica do Espaço Escolar do IFPR Campus Umuarama. Você, Flávia? Está muito baixo, Flávia. Ouvindo? Melhorou? Ainda continua baixo. E agora? Tá? Oi? Comece a sua apresentação. Se ficar muito baixa, eu te interrompo, se não estiver dando para ouvir, tá bom? Bom, o nosso trabalho, ele ainda é um protótipo, é um estudo, então a gente começou agora, então nós ainda não, obtemos resultados. Então, eu sou a Flávia e a Maiara não conseguiu estar na apresentação, né? E as nossas coordenadoras, então, a professora Aline e a professora Joyce. Na arquitetura, nós buscamos sempre melhorar os ambientes das pessoas, deixando esses locais adequados para a sua utilização. E dentro da sala de aula, isso também não é diferente. Então, a partir do ano passado, nós começamos a observar como que é o ambiente dentro do IFPR e alguns pontos falhos que tem dentro do campus. Então, o que é ergonomia? A ergonomia é todo e qualquer tipo de atividade exercida pelo homem, desde estar sentado, se alimentando, até fazendo um exercício e no seu trabalho. Através aqui da apresentação, o Figueiredo e o Paulo Lelo, eles nos dizem que buscar o entendimento do ambiente escolar sobre a ótica ergonômica é analisar o sujeito e o envolvimento da sua capacidade social, tanto na parte da concentração dentro da sala de aula, então todos os fatores ali de iluminação, de calor, frio, isso interfere também no estudo do aluno ou do usuário do campus. Outro objetivo que nós temos é o desenho universal. Então, ele surgiu em 1985 nos Estados Unidos com o arquiteto Ron Macy, e que ele acabou iniciando uma mudança para o desenvolvimento dos projetos urbanos e de produto. Com esse conceito, ele quis trazer a proposta de espaços mais democráticos, né? Então, pessoas portadoras de necessidades poderiam utilizar, também como pessoas que momentaneamente estivesse igual uma grávida ou uma pessoa que às vezes se acidentou, também pudesse usar esse espaço sem aquelas adaptações momentâneas que às vezes acontecem. Então, as fases do projeto é o levantamento da problemática, depois a pesquisa que nós começamos foi pela referência bibliográfica e os levantamentos em loco. Depois vamos aplicar questionários, tanto para os visitantes, pessoas que comparecem ao campus, através de fotografias e análise dessas demonstrações, e apresentar o diagnóstico com relatórios e futuramente a implantação desse projeto. Os objetivos, então, é melhorar essa conscientização da ergonomia e acessibilidade, né, das formas que eu coloquei ali do
desenho universal, observar também os percursos que as pessoas utilizam dentro do campus, né, às vezes a dificuldade de encontrar uma sala, um ambiente por falta de informação também, né, os desenhos universal, o que é essas normas, o que são também para deixar as pessoas mais informadas em relação a esse, como é que fala? Essa acessibilidade, não é bem um movimento, mas esse aprendizado aí. Então, observando os ambientes, tanto quanto em sala de aula, também dos professores, funcionários e outras pessoas que utilizam o campo. E a diagnose, que são as recomendações ergonômicas e as funções em função dos problemas levantados. A metodologia, então, vai ser através de pesquisa, observação, né, dos ambientes, como as pessoas utilizam esse ambiente, através de questionários também para os usuários, com indicação das falhas e dificuldades que cada um encontra, e também com simulações, tanto de cadeira de roda, por vendas, né, bengalas, para poder sentir na pele como que o usuário se sentiria naquele momento, né? Então, aqui tá as nossas referências, e muito obrigada. Obrigada, Flávia. Eu não sei se você tinha slides, mas a gente acabou não conseguindo visualizar. Mas parabéns pela proposta. Agora, eu gostaria de convidar a pesquisadora Luara Roberta Pacheco. Eu não sei se ela está na sala, mas a fins de registros aqui, então, Luara Roberta Pacheco, ela que vai falar, então, sobre a performance estética hiperreal, uma análise sobre o uso dos filtros de beleza no Instagram. Não sei se a Luara está presente. Se estiver, já tem a oportunidade agora para apresentar sua proposta. Acredito que ela não esteja. Então, agora eu vou, mais uma vez, né, quero agradecer a participação de todos. Então, nós chegamos aí ao final das nossas apresentações e agora eu vou passar para a professora Nelma e fazer também aqui um pedido que não esqueçam de preencher o formulário de frequência, que isso também vai ser importante para a questão das frequências nesses 2 dias de seminário e também para a certificação, porque só serão credenciados quem responder, então, aí preencher o formulário de frequência. Muito obrigada, vou passar para a professora Nel. Olá, boa noite. Então, durante as nossas apresentações, tivemos alguns comentários que, embora não estejam em forma de perguntas, vamos ler alguns como forma de enaltecer, motivar, incentivar esse tripé tão importante do ensino, que é a pesquisa, o ensino, propriamente dito, e a extensão. Tivemos aqui um comentário bem importante, e esse realmente está em forma de pergunta, que ele foi da Ana Bela Dias Ferreira, para o professor Miloca ou para o professor Tarcísio. Como é que se dá a influência da borra de café no crescimento e nas propriedades químicas e biológicas de plantas de alface? Professor Miloca. Professor Miloca ou professor Tarcísio? Bom, Meire, eu vou passar, né, seguindo alguns comentários. Na sequência, podemos voltar para esta pergunta. Bom, é um comentário para o Léo, do professor Tarcísio, que você, Léo, realizou um excelente trabalho, que em você ele vê nascer mais um pesquisador brasileiro. Outro comentário para o professor Miloca, que veio do Kaique Moreira. Esse trabalho de coleta de café, professor Miloca, é realmente muito interessante.
Outro comentário para a Ana Júlia, da Jaqueline Zubeck. Ana Júlia, você realizou um ótimo projeto, parabéns. Ainda para a Ana Júlia, do Leonardo Alves. Muito bom, Ana Ju. Saudades de ouvir você cantando Shalom. Comentários para a Ana, da Joyce Selma Silva, IF Music, projeto lindo, parabéns. Comentário para a Alessandra, do Carlos Eduardo Ribeiro, parabéns, ótima apresentação. Alessandra, a Ana Carolina Mendes comentou sobre o seu trabalho e disse que, parabéns, Alessandra, seu projeto é muito incrível, trazendo beleza ao campus. Mais um comentário dos nossos trabalhos como forma de elogiar e enaltecer e enriquecer todos esses trabalhos de pesquisa, extensão e ensino. Um comentário agora para a Marcela, da Lívia Maria. Ótimo projeto e ótima apresentação, parabéns. Gisele Couto disse que todos estão de parabéns, excelentes trabalhos. Comentário importante para a Amanda, do José Paulo. Farmacologia é vida. Parabéns. Para o projeto da Amanda, do professor Tarcísio, ele disse que uma das maiores indústrias do mundo, farmacologia. Parabéns aos pesquisadores. Pergunta de Fabrício Fantino. Qual período a Amanda está? Bem no momento que ele estava assistindo, ele colocou aqui, ó, travou aqui. Amanda, você pode responder ao Fabrício em que período você encontra-se? Olá, boa noite. Eu estou no 4º ano de Química. Eu faço técnico em Química. Eu estou no último ano. Obrigada, Amanda. O professor Tarcísio comenta ainda. Comunidade do IFPR, que satisfação poder admirar esses jovens pesquisadores. Ele ainda disse que aqui é um Brasil que dá certo, com muita ciência. Júlia Rezende, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Meu livro favorito. Comentário para a Nayane, do José Paulo. Aproveitamentos das dores, resultando das evoluções. Projeto Mara. Então, nós temos aqui ainda alguns comentários importantes, enaltecendo os trabalhos hoje aqui apresentados. O professor Tarcísio disse que a grande e linda história do Nordeste é menosprezada no ensino geral brasileiro. Da mesma forma que estamos resgatando o negro e o índio. Temos que trabalhar com essa grande parte do Brasil. Parabéns. Bom, aqui estamos ainda deixando alguns elogios importantes para os projetos. O comentário para a Oficina do Bem, da professora Gisele. Esse projeto é lindo demais, ajudando muitos alunos. Parabéns. Comentários referentes à Oficina do Bem, da Jaque Hard. Eu já guardei várias coisas para repassar ao projeto. Muito show. Parabéns. Professor Miloca encontra-se na transmissão. Tem uma pergunta aqui para ele. Caso esteja, me avise que eu vou, então, repassar a pergunta. E mais uma pergunta aqui ao seu projeto. Senhora Nelma, eu estou ouvindo bem baixinho, mas estou. Professor, melhorou? Ainda está baixinho, mas acho que dá para compreender. Eu vou colocar, então, a pergunta, professora, ali na Meet, certo? Ok, obrigado, professora Nelma. Então, vamos lá, vou colocar aqui na Meet, acho que vai melhorar a pergunta. Olha. Pronto. Entendi ali. Influência da borra de café no crescimento e nas propriedades químicas e biológicas de plantas ou de alface. É isso que eu entendi. Professor.
Para a alface, especificamente, existe um estudo científico, eu não me lembro exatamente a universidade que demandou esse estudo, e que traz resultados não adequados para o alface, o uso da borra de café. Tanto quanto, né, para outras plantas, é necessário estudar, né, se aquela planta pode absorver os nutrientes que o café apresenta. E mesmo as demais plantas, né, a gente precisa ter uma proporção adequada de mistura da borra de café no solo, porque em demasia ele realmente pode trazer problema. Mas nesse momento eu não consigo responder precisamente, né, quais são os problemas causados na produção de alface a campo. A gente sabe que ele não é adequado para o alface. Acho que era isso. Ok, professor. Se a aluna que fez a pergunta estiver ainda na transmissão e quiser trocar alguma informação com o professor, fique à vontade. Mais alguma pergunta sobre o assunto? Bom, então, seguindo, eu tenho uma pergunta aqui para o professor Miloca ainda. A pergunta é a seguinte, é da Júlia Nathalie. Quando o professor Léo Miloca estará fazendo uma fala motivacional no IF-Play durante o intervalo? Eu não entendi, professora Nelma. Eu quero saber, professor, se você vai fazer uma fala. Ela quer saber se você vai fazer uma... Melhorou? Mais ou menos. Ó, quando o professor Léo Miloca estará fazendo uma fala motivacional no IF-Play durante o intervalo, eu vou colocar ali também na Meet. Ela quer saber se você vai fazer tipo um podcast, ou vai fazer fazer uma entrevista com o IF-Play, você pode fazer uma entrevista com o IF-Play. Sim, sim, a gente está disponível, sim. Ó, coloquei a pergunta ali para você. É só a gente agendar, né? Eu participo com muito, muito gosto, né? Me sinto honrado, né, de participar junto ao IF-Play. Show, professor. Ok, professor, o IF-Play está falando que você é o grande Miloca. Eu vi aqui. Obrigado, pessoal. Muito, muito, muito legal, muito legal. E juntos, né, a gente caminha, né? Que bom. Sim, sim. Bom, estou repassando aqui, acredito que não tenho mais aqui nenhuma outra pergunta para o professor Miloca. E encerro com uma pergunta da Daniela. Qual horário pode ver as suculentas? Acredito que deva ser a professora Meire, ou o projeto da professora Meire, que a aluna pergunta quando ela pode conhecer, ver, observar as suculentas. Daniela, qualquer dia da semana, só você procurar a Cassiele, que fica lá no laboratório de biologia, ou a Tânia, daí das 8 até às 6. Ah, isso, Marcelo. Ok, Marcela, muito obrigada. Parabéns também pelo projeto, tive a oportunidade de conhecer, muito bonito, e traz também realmente uma beleza no campus. Bom, pessoal, no momento não temos mais nenhuma pergunta. Passo para a professora Meire para fazer as considerações de encerramento.
encerramento. Obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os participantes desta noite, também a todos. Tenham uma noite abençoada e amanhã nós nos vemos novamente às 19 horas. Fiquem com Deus. Tchau.